Meus amores, vocês sabem o que que é cirurgia ortognática? Ela vai muito além da estética, viu? E eu convidei o Dr. Miguel Ocanha, que é ortodontista, para tirar todas as nossas dúvidas hoje sobre essa cirurgia. Tudo bem, Dr. Miguel? Pode falar no microfone, por favor? Um prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, Pela obrigado. primeira vez aqui com a gente. Doutor, o que que é essa cirurgia? É um procedimento cirúrgico, né, que tem como objetivo alinhar, reorganizar os ossos da face, né, seja da face média, seja da mandíbula, principalmente. E existem graus da pessoa que tem esse problema? Existem, sim. Quanto maior os desvios, né, maiores os desvios de crescimento, normalmente mais evidentes são os aspectos faciais, né? Então, normalmente o paciente que tem o queixo muito para trás, né, mostra uma certa papada aqui, a falta da mandíbula. Muitas vezes também o paciente que tem muita proeminência do queixo, né, fica mais queixudo, então também é um grau um pouco mais acentuado da deformidade. Entendi. O doutor mandou algumas fotos para a gente, inclusive das classes desse problema, né? Vamos colocar, então, por favor. as classes do problema? Não, a gente tem as classes do problema aí, ó. Essa é uma foto de antes e depois, então a gente percebe que muda bastante o sorriso da pessoa. Muda. Tem umas fotos que eu vou mostrar daqui a pouquinho que muda completamente a visão da pessoa. Então Isso. aí é o que a gente estava falando, né? Tem a classe 1, classe 2 e classe 3. Eu queria que o doutor comentasse as três, por gentileza. Essa é o paciente em vista lateral, né? Então, A classe 1. Isso, sempre Tá. em vista lateral, né? Ah, tá. Então, o paciente classe 1 é aquele que tem os ossos bem alinhados, né? Então, o classe 1 é a normalidade, né? Entre, no sentido anteroposterior. O classe 2 é aquele que tem o queixo, né? A mandíbula reposicionada mais para posterior, né? Tá. Então, você vê que o paciente normalmente tem a ausência do queixo. E o paciente classe 3 é o oposto, tem maior proeminência do queixo, né? A mandíbula cresceu em excesso e os dentes de baixo normalmente ficam na frente dos dentes de cima. Né? Agora, Então, esse é o classe 3. quem que pode realizar esse procedimento, essa cirurgia, doutor? A cirurgia ortognática é feita por uma equipe, né? É uma equipe que tem o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial. E o segredo, para o resultado ser muito bom, essa equipe tem que ser bem alinhada, tem que estar bem integrada, né? Então, normalmente, o ortodontista faz o planejamento, reposiciona os dentes de forma a encaixar no futuro, na posição nova, e o cirurgião bucomaxilo faz o procedimento cirúrgico no hospital, uma cirurgia hospitalar. Entendi. Agora, quem que precisa de cirurgia ortognática? Porque às vezes a pessoa tem um queixinho um pouquinho para frente, mas não é uma questão do maxilar, né? Às vezes não é uma questão de desorganização dos dentes. Quem que precisa dessa cirurgia? Até um tempo atrás, Fernanda, os pacientes vinham indicados, né? Eles iam aos seus dentistas, né? O dentista diagnosticava a maloclusão, o problema, e encaminhava o paciente para o ortodontista e para o cirurgião bucomaxilo. Hoje em dia, a gente tem observado que o paciente ele se incomoda primeiramente com a face, né? Então, hoje, a indicação da ortognática ela é pela face, pela desarmonia facial e também pela função, né? A cirurgia ortognática é um tratamento muito eficiente para a apneia do sono. Olha! Né? Então, é um tratamento que é muito bem aceito, o resultado é muito bom, né? E exposição de gengiva, exposição do sorriso, né? Então, normalmente, as duas vertentes, a estética e a função. A gente tem até uma foto dessa com exposição de sorriso. Vamos colocar aí, que o doutor falou que é essa última ali, né? Então, vamos falar da primeira primeiro, doutor. Ali a gente consegue ver certinho como ficam posicionados os dentes, né, ali no esqueleto embaixo, né? Ali à direita, na parte de baixo, é um caso de assimetria, né? Quando o rosto é torto por causa da diferença de crescimento do lado direito e do lado esquerdo, né? Então, é uma cirurgia também que consegue corrigir essas assimetrias, né? Visto de frente. Né? E logo acima nós temos o sorriso gengival, a exposição de excesso de gengiva por crescimento excessivo da maxila. Que é essa última foto aqui à direita. A direita na parte de cima. Parte de cima. Então aquela ilustração mostra um caso de um paciente que teve um crescimento excessivo, então mostra muita gengiva, né? Então a cirurgia ortognática consegue diminuir essa exposição de gengiva e mostrar melhor os dentes, né? Então, ela pode ser indicada para todos esses tipos Todos de esses casos, problemas mordida aí. aberta, assimetria, sorriso gengival.
Ela pode ser feita apenas por motivo de estética, doutor? Pode. Pode também. Pode. Hoje está muito comum alguns pacientes procurar o tratamento, aquele paciente que já fez o tratamento na infância, na juventude, já tem os dentes, o sorriso alinhado, e os pacientes procuram justamente por causa da face. Então, o procedimento fica até um pouquinho contrário. A gente cria um problema dentário para conseguir dar um benefício facial para o paciente. A gente inverte um pouquinho, mas sim, tem uma procura bastante significativa só pela estética. E quanto tempo demora, mais ou menos, um tratamento desse? Legal. O tratamento ele tem duas fases, né? Então, tem uma fase de ortodontia prévia à cirurgia, tem a cirurgia propriamente dita, e depois tem a finalização, que também é com a ortodontia. Hoje, as técnicas estão muito modernas. Hoje, a gente consegue preparar um paciente para a cirurgia em questão de 6 meses, né? Um tratamento bem rápido. O procedimento cirúrgico também, hoje, ele é todo planejado de forma virtual. Então, a gente tem bastante fidelidade nos resultados, né? Tem como o paciente ver, então, como ele vai ficar? Como o rosto Tem uma dele vai ficar simulação depois? bem precisa. A gente usa software de escaneamento facial, né, simulação cirúrgica, que o paciente consegue ter uma ideia bem aproximada do resultado final, na parte estética. Que tipo de aparelho daí o ortodontista, no caso você, né, vai colocar nesse paciente? Até alguns anos atrás, era sempre com um aparelho fixo, aquele tradicional, né, fixo colado. Hoje a gente tem algumas opções no mercado bem interessantes, principalmente os alinhadores transparentes, né? Tipo o Invisalign, é um exemplo. E hoje a gente consegue fazer o tratamento estético e de cirurgia ortognática ao mesmo tempo. A gente tem material e tem técnica para isso, então também é possível. Gente, que maravilha isso, né? E agora, como é que é a cirurgia, doutor? É uma cirurgia complicada? Demora quanto tempo? É uma cirurgia de nível hospitalar, né? Então, o paciente precisa ter ser anestesiado, ter anestesia geral, precisa, né? O paciente tem que ser acompanhado com respiração e tudo mais. Então, por ser de hospital, ela tem um pouco mais delicada, né? Mas, normalmente, não costuma ser uma cirurgia longa, ela varia de 2 horas a 4, quando tem muitos procedimentos envolvidos. O paciente fica 24 horas no hospital e já tem alta no dia seguinte, normalmente. E o pós-operatório, a primeira semana é um pouquinho mais sofrida, tem bastante inchaço, né? Mas com 20, 25 dias já tem um quadro de melhora muito bom e o resultado final aparece perto de 3 meses, quando o inchaço todo desaparece. Consegue comer depois da cirurgia, doutor? Ou Consegue. só com um canudinho? A alimentação começa bem leve, né? Uma alimentação líquida e pastosa no começo. A gente evita que o paciente mastigue, né? Mas antigamente, nos primórdios da ortognática, o paciente ficava com a boca presa, né? Então, o paciente se alimentava por um canudo, alimentação só líquida. Hoje não. Hoje o paciente já sai abrindo a boca, já consegue alimentação mais pastosa, já está bem mais moderno nesse sentido. Quanto tempo depois dessa cirurgia o paciente vai ver o resultado final mesmo? Normalmente, eu costumo falar perto de 3 meses, né? Porque tem um processo de adaptação muscular, né? Que pode demorar um pouquinho. E tem os inchaços, né? Os inchaços eles levam um pouquinho de tempo, mas perto de 2 para 3 meses o paciente já consegue ter uma ideia muito próxima do que vai ser o resultado final. A gente tem umas fotos aí que a gente pegou da internet, tá, doutor? Não são fotos que o doutor Miguel mandou pra gente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de um antes e depois de uma cirurgia ortognática. Gente, muda completamente. Olha, essa daí eu fiquei impressionada, doutor. Essa é uma falta de mandíbula, né? Bem evidente. Foi feita uma cirurgia de avanço mandibular, em que se ganha todo o terço inferior da face é preenchido, né? Fica bem Acho que isso mexe até com o psicológico da pessoa, né? Bastante, Deve Fernanda. sofrer bullying na escola, Bastante. com certeza, né? Olha esse rapaz aí. Olha como ficou bonito depois. Eu, particularmente, defendo que o paciente deve ter um acompanhamento psicológico, porque envolve uma mudança bem significativa de rosto, né? E muitas vezes o paciente que tem o rosto com algum desvio, ele já traz uma carga psicológica, ele já vem com um histórico, né? Por de alguma isso coisa da de equipe incômodo. multidisciplinar que o doutor falou desde o começo. Exato, eu acho né, que do tem que ter um tratamento. acompanhamento para preparar o paciente para essa mudança. É rosto, né? Todo mundo enxerga, né? Doutor, muito obrigada, adorei, viu, nosso isso. bate-papo. Prazer Obrigada foi meu. mesmo, viu? Deus abençoe você. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Até mais.